Vamos então dar início à nossa 11ª aula sobre noções de história da Igreja, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apóstolo São Tomé, rogai por nós. Bom, nós temos então na nossa 11ª aula de noções de história da Igreja, 3 temas de grande importância para tratarmos neste dia. Acerca então do islamismo, que surgiu no século VII, o terceiro concílio de Constantinopla e o segundo concílio de Niceia. Então, no ano 622, século VII, na Península Arábica, um caravaneiro e criador de camelos chamado Maomé, após ter recebido visões do arcanjo Gabriel e revelações vindas de Alá, o único Deus, Maomé declara ser o profeta de Alá, o encarregado de levar a sua palavra para o mundo e de realizar uma unificação política e religiosa em toda a península, realizando a Hégira, ou seja, a passagem de Meca para Medina, uma cidade já sagrada para os árabes locais, onde havia um santuário repleto de imagens, até mesmo de Jesus e de Maria. Então, qual é o contexto do surgimento do islamismo? Nós temos a Península Arábica no século VII, início do século VII, ainda muito dividida. Nós temos vários territórios que faziam parte do Império Persa, né, ao lado, e do outro lado temos a Palestina, enfim, esses territórios não haviam sido dominados pelo Império Romano necessariamente, e então aconteceu que no ano de 600, um pouco antes de 622, mais ou menos, um criador de camelos e que fazia caravanas, um tal de Maomé, ele recebeu visões, revelações privadas do arcanjo Gabriel, né? E ele então começou a acreditar que ele é o profeta, o enviado, o escolhido, aquele designado por Deus para pregar a palavra de Alá, que é o único Deus. Nós sabemos que boa parte daqueles territórios eram politeístas e justamente havia a crença em muitos deuses por parte daqueles árabes, e também alguns acreditavam em Jesus Cristo, professavam o cristianismo, mas não o cristianismo católico, mas o cristianismo ariano, que nós vimos, que é aquele que não acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e também alguns professavam o judaísmo, outros algumas religiões e mistérios do Oriente, deuses locais, etc. Então era um contexto religioso muito diversificado. Além desse contexto religioso diversificado, nós temos uma descentralização política naquele território. Então, haviam muitos líderes locais e cada um deles tinha o controle sobre o seu território, e em cada território a prática da religião era diferente. Então, nós temos uma grande descentralização política, religiosa naquela região, e que Maomé, a partir das suas revelações, né, tratou então de realizar uma unificação de todo aquele contexto. Bom, no ano de 622 acontece a chamada Hégira. Hégira é uma palavra que quer dizer a passagem da cidade de Meca para Medina. Então, Maomé conseguiu
reunir muitos seguidores em torno da sua nova crença, e no ano de 622 eles conseguem ir para Medina, a cidade sagrada, e em 632 Maomé então falece, mas deixa muitos seguidores. Nessa égira, nessa passagem de Meca para Medina, ele vai para um santuário onde haviam várias imagens, né? Tínhamos imagens de vários deuses da cultura local, e até há relatos de que havia uma imagem de Jesus e de Maria em meio a tantos outros deuses, em meio à Pedra Negra e outras coisas que estavam lá naquele tempo. Então, ocorre um verdadeiro iconoclasma, né, uma destruição de imagens, e aquele lugar é consagrado ao único Deus, a Alá, sendo ele, então, o único que deveria ser adorado. Essa cidade, assim como outras cidades na região, elas são tomadas e, de acordo com o tempo, essas tribos, esses povoamentos da Península Arábica são conquistados, né? O próprio Maomé consegue uma grande unificação dessas tribos do Oriente Médio, da Península Arábica especialmente, até que ele vai tomar controle basicamente da península durante os 10 anos, desde a Égira até o seu falecimento, e vai então constituir uma nova religião baseada num governo teocrático. Essa religião, segundo a análise de alguns, ela tem uma base judaica no cristianismo ariano e em tradições religiosas arábicas, em tradições religiosas locais. Seus ensinamentos foram escritos no Corão, ou Alcorão, o livro sagrado para o islamismo. E Maomé, como disse, faleceu em 632. Então quer dizer que ano que vem o islamismo completará 1400 anos de existência. Então é provável que ocorra alguma manifestação ou algum evento para lembrar o surgimento desta, que é uma das maiores e mais expressivas religiões, chamadas de abraâmicas, né, porque deriva de Abraão, do mundo. Pouco a pouco, o islamismo foi se expandindo pelo Oriente Médio. Após tomar toda a Península Arábica, expandiu seu domínio nos países vizinhos, enfrentando o Império Persa e o Império Bizantino, vencendo-os. E no começo do século VIII, dominam o norte da África e logo depois a Península Ibérica, deixando apenas o Reino das Astúrias ao extremo norte, ocasionando séculos de dominação islâmica e de tentativa de reconquistas desses territórios. Então, o islamismo se espalha muito rapidamente pelos territórios vizinhos. E se nós olharmos o mapa da época, vimos que ele estava cercado pelo Império Bizantino e pelo Império Persa. E eles vão invadir esses territórios, eles vão entrar em conflitos com esses antigos impérios e vão dominá-los pouco a pouco, conquistando também no lado ocidental, no lado que era do Império Romano do Ocidente, o norte da África e até mesmo quase a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha inteiros. E também vão avançar muito, vão chegar até o oeste da França, dominando praticamente todos esses territórios e avançando ascendentemente. Então vejam que 100 anos apenas após a morte de Maomé, ocorre a primeira tentativa de reverter esse processo de domínio, de conquista dos islâmicos ou dos maometanos, como se costumava chamar, né, os seguidores de Maomé, apenas 100 anos depois da morte dele, em que eles estão invadindo a França, mas são parados por Carlos Martel, ou Charles Martel,
com a Batalha de Tours-Poitiers, no ano de 732, em que Carlos Martel consegue derrotá-los nessa batalha. E então eles são obrigados a recuarem e não avançam na conquista da Europa. Contudo, eles persistiram em invadir por outros caminhos. Então, embora o Carlos Martel consiga frear o seu avanço, eles não deixam de tentar invadir a Europa por outros caminhos. Então, vemos que eles vão tentar na Península Itálica, vão conseguir alguma coisa lá. Depois eles vão tentar contornar a Europa pelo leste europeu. Eles vão tentar invadir a Europa pelo Império Bizantino, vão acabar conquistando o Império Bizantino, mas só depois de muitos séculos, e continuam tentando expandir a sua religião, a sua crença, a sua concepção teocrática de mundo ainda no Ocidente, e em certos lugares eles têm conseguido muitos frutos nesse sentido. Há sempre uma visão muito carregada do islamismo que acaba não sendo muito saudável. Então, não é bom que nós consideremos esta religião e seus seguidores como um todo formado por pessoas violentas, por terroristas, por fundamentalistas fanáticos. A maior parte dessas pessoas certamente são pessoas que acreditam num único Deus e que procuram adorá-lo e viver os ensinamentos de acordo com a tradição religiosa que eles seguem. Embora em matéria de fé estejam incompletos e equivocados em muitas questões, isso não podemos negar, mas não podemos de fato olhar o islamismo como um câncer ou como uma praga que está dominando o mundo, embora nós saibamos também de certos movimentos, certos grupos terroristas que são de fato uma ameaça para o Ocidente e para o Oriente também, e que devem ser combatidos, e que boa parte destas imigrações acabam colaborando para o aumento desta violência. O que não quer dizer que aqueles pobres refugiados, tantos homens e mulheres que se veem obrigados a fugirem dos seus países por causa da guerra, da fome, da violência, das ditaduras teocráticas terríveis, o que não quer dizer que a Europa não tenha que acolher estas pessoas. Afinal, a Europa tem uma grande dívida moral com, com o mundo inteiro. Embora nos tenha dado muitas coisas, particularmente falando de América, mas com o resto do mundo, certamente há uma grande dívida que necessariamente eles devem ajudar, como nações desenvolvidas têm um dever em auxiliar as nações menos desenvolvidas, principalmente esses indivíduos. Mas até hoje nós temos uma presença muito forte do islamismo no norte da África. Este que era um território cristão, um território marcado pelo Império Romano, ele então foi completamente descaracterizado daquilo que era no período do Império Romano, e boa parte do islamismo na África se concentra na região norte, enquanto o sul é mais cristão. Mas é claro que existem denominações cristãs, né, no norte da África, assim como islâmicas no sul do continente africano, etc. Isto é apenas para uma contextualização acerca deste grande fenômeno que é o islamismo, que foi muito importante para mudar muita coisa em que a igreja vivia. Então, nós temos uma cristandade inicial que se vê ameaçada neste começo de Idade Média pelo islamismo. E nós temos um esforço do Reino Franco, né, do Reino de Clovis, com Carlos Martel, para evitar a islamização de toda a Europa. Mas na Espanha e em Portugal, eles acabaram permanecendo por muito tempo, influenciaram muito na cultura, trouxeram muitos avanços para o Ocidente, como a filosofia, né, que foi redescoberta por eles e
muito desenvolvimento na astronomia, na matemática, na medicina, conquistas isoladas, né, se a gente for analisar, mas que não deixam de ter a sua importância. A nossa numeração, por exemplo, deriva deles, o nosso alfabeto já é um desenvolvimento também deste alfabeto, e muitas outras coisas importantes. E depois eu deixarei uma bibliografia complementar para que vocês possam conhecer um pouco mais do surgimento do islamismo, porque não há tempo de discorrer muito sobre isso na nossa aula. Eu quero me deter nos outros próximos assuntos acerca dos concílios ecumênicos em Constantinopla, né, o terceiro, e o de Niceia, segundo. O concílio de Constantinopla terceiro. No Oriente, os conflitos entre monofisistas e diofisistas continuam. Vamos nos recordar o que são monofisistas e o que são diofisistas ou difisistas? Monofisistas são os seguidores do Eutiques, ou do Eutiques, aqueles que professavam que havia apenas uma natureza em Jesus, a natureza divina, e a natureza humana estava subordinada, ou estava mesclada, ou estava submissa a essa natureza. Enquanto nós temos os católicos, os seguidores de São Cirilo de Alexandria e da verdadeira doutrina, os diofisistas, que acreditam nas duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, segundo proclamou o Concílio de Calcedônia, né, o quarto concílio ecumênico, que ocorreu no ano de 451. Nós vimos, então, na aula passada, que houve o segundo concílio de Constantinopla, em 553, e que houve a condenação dos 3 capítulos, dos escritos de 3 escritores que haviam tentado explicar essa questão das naturezas de Cristo, né? O Teodoro de Mopsuestia, o Ibas de Edessa, etc. Eles tentaram fazer com que a doutrina cristológica fosse melhor explicada, né? Segundo a sua linguagem, a sua concepção, mas acabou não sendo aceita pelo Concílio de Constantinopla II e foram condenados. E essa questão, embora já estivesse sendo discutida, fosse definida pelo Concílio de Calcedônia, ainda gerava muitos conflitos e muita divisão. Os imperadores bizantinos intervêm muito na vida da igreja, assim como fez Constantino, assim como fez o Teodósio. Também os imperadores bizantinos interviram muito na vida da igreja nesses séculos. O imperador Sérgio II propõe uma tentativa de reconciliação entre as duas partes divergentes em matéria cristológicas por meio de novas doutrinas heréticas, o monoenergismo e o monotelismo. Então, na tentativa de conciliar monofisistas e difisistas, acabam criando, então, novas heresias, novas concepções cristológicas que tentam unificar esses dois grupos divergentes e não vão resolver muita coisa, mas vão criar mais problemas. Bom, o que é o monoenergismo e o que é o monotelismo? Se vocês procurarem nos livros de história da igreja ou em livros sobre história de heresias ou história dos dogmas, vocês vão encontrar geralmente o monotelismo. E enquanto o monoenergismo vai ser uma doutrina derivada desse monotelismo, não é tão mencionada como o monotelismo. Geralmente alguns acabam colocando o monotelismo como uma coisa e outra, como um conceito que engloba também o monoenergismo. Mas, segundo a fonte que eu utilizei, o monoenergismo é afirmado que Jesus possui duas naturezas, mas uma inteligência, ou uma operação
que é a divina. No monotelismo é afirmado que Jesus possui duas naturezas, mas uma vontade divina. Então vejam só que interessante. Monoenergismo. Jesus possui uma inteligência divina apenas nas suas duas naturezas, humana e divina. E no monotelismo, Jesus possui duas naturezas, humana e divina, mas apenas a vontade divina prevalece. Então, é como se Jesus, na sua inteligência e na sua vontade, a sua divindade se prevalecesse sempre sobre a sua natureza, aliás, sobre a sua vontade humana e sobre a sua inteligência humana. Então, é como se Jesus, no seu conhecer e no seu querer, fosse diretamente tomado pela divindade. Então, isso faz com que a humanidade de Jesus seja compreendida de uma forma submissa. Ele, enquanto homem, enquanto sua natureza humana, se submete à sua natureza divina e não deixa espaço para que ela também possa agir. Então, sendo assim, ele não é plenamente homem. Ele é homem naturalmente, não é, na aparência, mas ele não conhece enquanto homem e a sua vontade não opera enquanto homem, porque a vontade divina e a inteligência divina submetem a Jesus de modo que ele opera e age apenas pela divindade, não enquanto homem. Isso são consequências, características que nós podemos desdobrar dessas heresias, que incomodaram muito a cristandade, que incomodaram muito o Oriente e o Ocidente, principalmente o Oriente, naquela época. Então, o que são essas heresias? É uma tentativa de acomodar o diofisismo, a partir da afirmação das duas naturezas, com o monofisismo, afirmando uma inteligência e vontade em Cristo, que são divinas, nas quais as humanas estão diluídas. Então, você acaba aceitando a doutrina do Concílio de Calcedônia, ou seja, você concorda que Jesus, na sua única pessoa divina, ele contém as naturezas humana e divina. Agora, você acaba tendendo para o monofisismo quando você afirma que Jesus possui apenas a inteligência divina e a vontade divina, nas quais a inteligência humana e a vontade humana são diluídas. Ou seja, aquela passagem que Jesus cresce em idade ou estatura, sabedoria e graça não tem muito sentido, porque ele meio que nasce pronto nessa concepção. Enquanto nós temos uma humanidade em Cristo semelhante à nossa, ou como diz a carta aos Hebreus, igual em tudo a nossa, à exceção do pecado. Então, essas heresias vão ser debatidas porque elas parecem contradizer a doutrina das Sagradas Escrituras, aquilo que a tradição professava e os 5 concílios que vieram antes dessa heresia. Essas heresias, na verdade, eram um monofisismo suavizado, contra os quais vários bispos se revoltavam e recusavam a admitir. Mais uma vez, para se chegar a um acordo acerca da verdadeira fé, o imperador bizantino Constantino IV, com incentivo do Papa Santo Agatão e do patriarca Jorge I de Constantinopla, convoca um concílio ecumênico, né, em Constantinopla, pela terceira vez na história, entre os anos de 680 e 681, com 125 bispos presentes. Então, esse monofisismo suavizado e disfarçado de diofisismo, mas que acabava reduzindo a natureza humana de Cristo, fazendo ela submissa à natureza divina, era mal visto, então, por boa parte dos bispos e também, é claro, dos fiéis. E decide, então, que é necessário se convocar um concílio para se chegar a um acordo sobre esta questão.
Então, o imperador bizantino Constantino IV vai conseguir apoio do Papa Santo Agatão e do patriarca Jorge de Constantinopla para convocar o concílio ecumênico, o terceiro concílio ecumênico de Constantinopla, entre 680 e 681, do qual se fizeram presentes 125 bispos. E novamente o Papa não pôde comparecer, mas mandou os seus legados e, posteriormente, Santo Agatão aprovou as discussões do Terceiro Concílio de Constantinopla e, aliás, a sua intervenção no concílio, através dos legados, através dos seus escritos, é importantíssima na definição, então, de que nosso Senhor Jesus Cristo possui duas operações, duas inteligências e duas vontades, uma divina e outra humana. Divina e outra humana. Ele não é um ser dotado apenas das suas capacidades, das suas características divinas, mas também é humano. E a sua humanidade, a sua divindade, assim como elas coexistem, as suas duas naturezas, elas estão unidas de forma harmônica, mas não são confundidas, não são misturadas, não são mescladas, não são diluídas, mas elas estão unidas de modo que estão em perfeito equilíbrio. Nós temos também a inteligência de Jesus divina e humana e a vontade de Jesus divina e humana, pois nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, neste terceiro concílio de Constantinopla, o monotelismo e o monoenergismo são condenados como heresias. Porém, vejam só que questão interessante. Em 692, um conciliábulo, né, nós vimos aulas atrás o que é um conciliábulo, ou seja, é um concílio que ocorre sem aprovação do Papa, é convocado novamente em Constantinopla, sem reconhecimento pontifício. Para que um concílio seja considerado como ecumênico na Igreja Católica, é necessário que ele seja presidido, representado ou ao menos reconhecido pelo Papa, que é o chefe do colégio episcopal. A ele cabe a prerrogativa de convocar o concílio, e ele quem aprova suas decisões, de modo que o concílio não está acima do Papa, mas o Papa acima do concílio. Eu coloquei esse parênteses interessante, e veja só que justamente hoje à noite e amanhã nós estaremos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E justamente uma das prerrogativas que cabe ao Papa é da convocação do concílio ecumênico. Nós sabemos que um concílio ecumênico é formado pelo Papa e por diversos bispos do mundo inteiro para tratar de questões que são relevantes para a Igreja Universal, a Igreja como um todo. E as decisões emitidas por este concílio precisam necessariamente da aprovação do Papa, e elas então têm um peso pastoral, mas também, quando é o caso dogmático, a ser reconhecido, né, por todos os fiéis, é vinculante na fé, ou seja, se nós queremos ser católicos, precisamos reconhecer também o terceiro concílio de Constantinopla, assim como todos os concílios anteriores e os concílios posteriores até o último concílio, realizado até o momento, o Concílio do Vaticano II. Aqui eu já disse. Houve depois, nós vamos ver, uma heresia que tentou colocar o concílio acima do Papa, mas essa heresia foi descoberta e foi negada. Era como se o concílio fosse uma instância suprema para a qual todos deveriam apelar em matéria de divergência dogmática ou pastoral, ou problemas administrativos, vamos apelar ao concílio. Não é bem assim. O concílio não é superior ao Papa. O episcopado reunido, todo episcopado, necessita do Papa para que ele seja infalível e para que as suas decisões
possam de fato valer para toda a Igreja. O Papa é a cabeça do colégio episcopal. Um corpo sem cabeça não vai longe. Assim como Cristo é a cabeça da Igreja como um todo, o Papa é cabeça, evidentemente, uma cabeça subordinada a Cristo da Igreja, mas uma cabeça do episcopado. O episcopado depende do Santo Padre Papa. Por isso é que os bispos devem estar em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, e fazem visitas periódicas a ele para reafirmar a sua unidade com o Santo Padre, a sua comunhão com o Santo Padre, nesse sentido. Como o concílio foi realizado no Palácio Imperial, ele é chamado de Trulano. Então vocês vão ouvir o chamado Sínodo Trulano, né? Quando nós falamos de concílio trulano, nós devemos estar atentos de que o outro concílio, o concílio de Constantinopla III, também foi realizado em Trulano. Mas este sínodo de 692, ele não é aceito como um concílio ecumênico. Ele é aceito como um sínodo regional. Então, ele não pode ser classificado por nós como um dos concílios ecumênicos, mas como um sínodo regional. E este concílio, ele acabou expedindo, ou seja, ele acabou definindo, escrevendo cânones sobre os concílios anteriores. Os concílios de Constantinopla II, de 553, e o de Constantinopla III, 680 e 681. Então, este sínodo trulano também é conhecido como o quinicexto, ou quinto sexto. Por quê? Porque justamente ele tratou de cânones, de formar cânones sobre os concílios anteriores. Então é chamado de o quinicexto ou quinto sexto. O segundo concílio ecumênico de Nicéia, e nós já estamos 100 anos depois do concílio ecumênico de Constantinopla III, nós temos uma nova heresia que acaba incomodando muito a cristandade. Vejam que é uma heresia antiga e que vai ter muitos reflexos posteriormente na história da igreja, e é uma heresia que às vezes você e eu nos deparamos com ela hoje em dia. No século VIII, no Império Bizantino, surgiu uma nova e perigosa heresia chamada de iconoclastia, ou iconoclasmo. O que é essa palavra? Consiste na destruição de imagens ou ícones que foi praticada em massa pelo imperador Leão III, o chamado Isáurio, em 730. Então, o que é o iconoclasmo? O que é a iconoclastia? É a destruição de ícones, é a destruição das imagens sagradas. Houve, então, durante um período da história em que se começaram a destruir imagens, porque acreditavam que não era correto representar a Deus, que é espírito, e que acabava correndo o risco de se cometer uma idolatria, aquelas passagens lá do livro do Êxodo, Êxodo 21, 22, enfim, que condena a prática dos ídolos. Então, por conta de interpretações equivocadas acerca do papel dos ícones e das sagradas imagens, acabaram se cometendo muitas heresias, entre as quais nós temos o iconoclasmo, que é a destruição das imagens. Porém, na mesma época, o grande padre da igreja, São João Damasceno, que foi educado em uma família islâmica, mas se converteu ao catolicismo, né, que faleceu em 749, escreve uma grande obra que é a Apologia contra aqueles que condenam as imagens sagradas, a fim de combater essa heresia iconoclasta. Então, enquanto o imperador dava base para que as imagens sagradas, os ícones, a cruz,
as representações de Jesus, da Santíssima Virgem, dos anjos, dos santos fossem destruídas, o grande São João Damasceno, olhando esta questão, ele escreveu, então, uma obra que eu acho que todos deveríamos ler e indicar, é a Apologia contra aqueles que condenam as imagens sagradas. Eu sei que tem uma edição recente dessa obra que foi publicada, que infelizmente é um pouco cara, mas vocês encontram facilmente esta obra em PDF, inclusive eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam ler, e essa é uma leitura que eu recomendo e muito, porque isso nos ajuda em muitas questões pastorais, em muitas situações com relação a ícones e imagens que nós nos deparamos ainda hoje. E essas questões já estão respondidas há 1.200, 1.300 anos já. Então, na obra O Último dos Santos Padres do Oriente, distingue os diversos tipos de culto, sendo o primeiro e mais importante o culto de adoração, reservado unicamente à Santíssima Trindade. Muito diferente e superioríssimo ao culto de veneração, que é dirigido à Virgem Maria, aos anjos e santos. O fundamento da tal veneração é a sua proximidade com Deus mediante sua natureza e vida. Então, o que muitos estavam se questionando naquela época e depois e ainda até hoje, por que que nós nos dirigimos a Deus e logo a Virgem Maria, anjos e santos, por que dobramos nossos joelhos, por que fazemos orações, fazemos pedidos, fazemos novenas, temos imagens, temos velas, temos essas coisas dirigidas a Deus e dirigidas a Maria, anjos e santos. Não. Será que nós não estamos cometendo uma idolatria? Será que nós não estamos violando um preceito lá do Antigo Testamento, lá do Decálogo? Não terás outros deuses além de mim, não farás imagem de nada debaixo do céu, na terra, etc. Será que nós estamos violando esse preceito? Este mandamento? São João Damasceno nos ensina que não. Veja bem, existe uma diferença do modo como nós nos dirigimos a Deus e do modo como nós nos dirigimos à Virgem Maria, aos anjos e aos santos. São diferentes formas de culto, sendo que o culto mais importante é o culto de adoração, a latria, é o culto supremo, porque ele é reservado unicamente à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Deus, uno e trino, nós adoramos. E esta adoração é uma atitude de total entrega do nosso ser, da nossa inteligência, da nossa vontade, tudo aquilo que temos e somos, diante de nosso Criador, Salvador, de nosso Redentor, daquele que é o sentido supremo das nossas vidas, o fundamento da nossa existência, enfim, é um colocar-se completamente diante de Deus, que é infinitamente superior a todas as coisas, Senhor de todas as coisas, finalidade suprema de tudo. Este é o culto máximo, excelso, por excelência, que é a latria, a adoração a Deus. Só Deus deve ser adorado, que só Ele tem condições de receber esta adoração, porque Ele é o máximo, Ele é supremo. Enquanto o culto que nós dirigimos a Maria, aos anjos e aos santos é diferente, é chamado de veneração. Infelizmente, se você procurar num dicionário qualquer aí, você vai ver que esses termos não são tratados com a especificidade que eles têm. Então, você vai ver que, às vezes, esses termos são tomados por sinônimos. Uma coisa é o dicionário, que busca sentidos gerais para as coisas. Outra coisa é a prática cristã, que distingue muito bem uma coisa da outra. Então, quando nós nos deparamos com uma imagem de Nossa Senhora, um ícone de Nossa Senhora, dos anjos e santos, e nos prostramos e rezamos a eles, não estamos adorando, porque não são deuses.
A Virgem Maria não é Deus, os anjos não são deuses, os santos não são deuses, são todos criaturas, feitos à imagem e semelhança de Deus, feitos especificamente por Deus, como instrumentos da sua salvação. A Virgem Maria, maior de todos os anjos criados por Deus, criaturas espirituais, e os santos, homens e mulheres como nós, né, e que viveram, né, a fé cristã de forma exemplar, a ponto de serem colocados como modelos para todos os cristãos. Quando nós rezamos a Santíssima Virgem, aos anjos e aos santos, prestamos então uma veneração, ou seja, fazemos um reconhecimento da grandeza de Deus naquela figura, ou naquelas figuras. Vemos o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é maravilhoso por ter criado a Virgem Maria, a mais perfeita das criaturas. Se a Virgem Maria já é muito grande se comparado com qualquer outra coisa, imagine Deus, que é infinitamente maior do que tudo aquilo que ele criou. Então, a Virgem Maria é para nós um grande modelo, porque nós conseguimos ver o quanto a graça de Deus pode realizar numa criatura humana, de modo que ela é a mãe de Deus. Isso já é mistério, isso já é honra acima de qualquer outra honra que uma criatura recebeu e pode receber. Gerar Deus. Então, podem espernear, podem roer as unhas, podem de fato fazer cara feia, mas a Virgem Maria é aquilo que ela é, porque ela foi assim feita e querida e amada por Deus. Então, você pode não gostar da imagem dela, ou de um título dela, mas ela é o que ela é. E por isso é que nós a veneramos, porque reconhecemos a grandeza de Deus sendo manifestada de forma tão excelente, maravilhosa, numa criatura como é a Virgem Maria. No caso dos anjos, eles são os nossos companheiros, nossos defensores, nossos intercessores, nossos guias, mas não no sentido em que o pessoal aí usa a palavra guia, mas são de fato espíritos mensageiros de Deus que estão constantemente a realizar a vontade de Deus, né, de acordo com a sua classe, de acordo com a sua hierarquia. E particularmente temos o nosso anjo da guarda, para o qual nós devemos rezar, pedir a sua intercessão, pedir a sua proteção, porque Deus confiou a ele ao nosso cuidado. E ele pode muito nos auxiliar na nossa vida. E os santos que são modelos de vivência cristã, homens e mulheres que se dedicaram a viver o evangelho de forma exemplar e que por conta da sua proximidade com Cristo, no caso da Virgem Maria dos Santos, e pela sua natureza especial, como a natureza angélica, merecem a nossa veneração. Além disso, o grande São João Damasceno vai dizer que vai trazer o argumento da encarnação do Verbo. Né? O que é isso? Bom, ele defende que o Filho, antes de encarnar, não possuía forma física. Entendamos encarnar no sentido em que o Evangelho usa, não é esse sentido espírita ou nem qualquer outra coisa assim, mas é aquele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bom, então, Deus Filho, que é Espírito, assim como o Pai, que é Espírito Santo, que é Espírito, antes da encarnação, ele existe desde sempre, gerado eternamente no Pai, mas a partir da encarnação, o Verbo tornando-se carne, ele assume uma forma física, como nós a temos. Então, Jesus, que é o Deus Filho, o Verbo encarnado, passa a poder ser visto pelos sentidos. Se ele pode ser visto, pode ser representado. Então, se pode fazer ícones dele. Então, vejam só. Então, se Jesus é carne e carne pode ser vista, o que é visto pode ser representado. Deus é espírito, então como vai se representar o espírito? É irrepresentável, é invisível, é informe. Mas Jesus, a partir da sua encarnação,
passa a ser visto, passa a poder ser visto pelos sentidos. Então, ele pode ser representado nas diversas fases e circunstâncias da sua vida, através dos ícones, das pinturas, mas também das esculturas. As passagens da Sagrada Escritura que condenam as imagens fazem referência aos ídolos dos pagãos, que acreditavam na presença dos próprios deuses nos objetos em que eles fabricavam. Mas as imagens servem apenas como meio de dirigir o culto para aqueles que estão no céu e que de lá nos abençoam e rogam. Muito bem. Então, quando nós estamos diante de uma imagem qualquer, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, nós acreditamos que Nossa Senhora Aparecida está naquela imagem? Não. Nossa Senhora Aparecida é uma deusa? Não. Aquela imagem por si só tem poderes milagrosos, não que não opere milagres a partir da intercessão ou de um objeto abençoado, não é isso que estamos discutindo, mas aquilo é uma extensão de Nossa Senhora, ou é um pedaço de Nossa Senhora que, enfim, é, é uma parte em que você se conecta misticamente e realiza um ritual, alguma coisa assim? Não. Embora nós também tenhamos as sagradas relíquias, mas o objetivo delas também é outro que não esse, como os pagãos utilizam. Então, se nós, por exemplo, assistirmos um filme que fale de Grécia, de Roma ou de outra civilização, nós vamos ver que eles acreditavam que aquelas imagens eram os próprios deuses e não representações dos seus deuses. E nós sabemos que não existem deuses, existe apenas um único Deus, que é o unitrino. Então isso é diferente. Por que Deus proibiu a confecção de imagens no Antigo Testamento? Porque ele não queria que o seu povo se voltasse para o paganismo, para a idolatria, para os deuses dos outros povos, mas permanecessem firmes na fé do único Deus de Israel, que é espírito, e por ser espírito não pode ser representado. Mas a partir da encarnação do Verbo, o Verbo é homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como o homem também pode ser visto e pode ser representado. E se Jesus pode ser representado, por que não a Virgem Maria, os anjos e os santos? Também não podem ser representados. Então, tendo a premissa de que estas imagens, estes objetos, ou até mesmo nós poderíamos ir para a questão das relíquias, para a questão de objetos milagrosos também, esses objetos, essas relíquias, estas imagens, estes ícones não servem como uma forma de prestar culto a deuses estrangeiros ou de divinizar quem não é divino, mas o que? De recorrer como meios que nos ajudam a conduzir a nossa oração a Deus através destas figuras. Se nós não acreditamos em intercessão ou em comunhão dos santos, nós não somos católicos. Nós não rezamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Fazemos parte de uma grande comunhão espiritual aqui na terra, no purgatório e no céu. Portanto, rezamos uns pelos outros, nos santificamos uns pelos outros, nos oferecemos uns pelos outros. Também os nossos pecados interferem uns nos outros. Portanto, se somos católicos, não deve ser para nós um problema fazer confeccionar imagens, porque não somos adoradores de imagens. Adoramos apenas ao único Deus, veneramos a Virgem Maria, aos anjos e santos, pela sua importância, pela sua grandeza, mas todo o culto a Maria, aos anjos e santos, dirige-se unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Eles são instrumentos, são intermediários, são meios pelos quais Deus nos abençoa. Bom, décadas depois, o conflito das imagens ainda dividia opiniões. Por isso, a imperatriz bizantina Irene decide convocar os bispos para um concílio ecumênico na cidade de Nicéia, o segundo na história a ser realizado por lá.
Aqueles que eram contra as imagens eram chamados iconoclastas, e os que eram favoráveis às imagens eram chamados de iconófilos, ou seja, os amigos dos ícones. Bom, o Concílio de Nicéia II ocorreu em 787, e lá estiveram 350 bispos, contando com a presença dos representantes de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, né, a Pentarquia, né, as 5 sedes mais importantes da igreja, e de outras comunidades eclesiais, principalmente do Oriente. Os padres conciliares, baseados na autoridade de São João Damasceno, chegaram à conclusão de que a veneração das sagradas imagens é algo lícito e não é uma idolatria. Então, nós já explicamos, discorremos até apaixonadamente sobre o assunto, e que nós sabemos que, pela fé católica, não é ilícito ter imagens, mas é uma prática muito saudável que expressa uma devoção muito grande e que nos ajuda a rezar. Já se dizia que as imagens eram a Bíblia de quem não sabe ler. Então, através das imagens, nós temos uma forma de dirigir o nosso coração, de voltar o nosso coração para Deus, por meio daquelas figuras que são representadas, seja o próprio Deus, ou sejam também a Maria Santíssima, os anjos e santos. Então não tem nenhum problema com relação a isso. São deuses? Não são. São ídolos? Não são. São objetos mágicos? Não são. São o quê? São instrumentos, ferramentas que nos ajudam a melhor rezar, a melhor interiorizar, a melhor compreender a Bíblia, a história da igreja, a devoção, etc. Bom, apesar das represálias posteriores, as igrejas no Oriente comemoram esse evento 2 vezes por ano, como o Domingo do Triunfo da Ortodoxia. O iconoclasmo vai perdendo força até retornar séculos depois, em outra ocasião. Veremos então que alguns séculos mais tarde essa questão de quebrar imagens retornou na história da igreja e que, infelizmente, por ignorância, por não conhecerem o Concílio Ecumênico de Nicéia II e muito menos a obra de São João Damasceno, a apologia contra aqueles que condenam as imagens sacras, acabam cometendo esta besteira, esta heresia que é destruir imagens. Bom, eu espero que o tema da aula de hoje tenha ficado claro. Tivemos alguns problemas técnicos, mas eu espero que eles não tenham comprometido em nada a exposição e nem o aproveitamento de vocês. Eu peço desculpas por isso. Também eu estou um pouquinho constipado, talvez isso tenha prejudicado também a nossa aula de hoje, mas agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu queria apenas mostrar para aqueles que estão vendo e aqueles que verão a nossa próxima aula, uma obra muito importante, deixa eu aproximar melhor aqui, que é uma obra do grande Santo Afonso Maria de Ligório, chamada História das Heresias e Suas Refutações, né, publicada pela Eclésia, que é uma editora maravilhosa e que cada vez mais lança para nós livros excelentes da tradição católica. Quem puder adquirir a História das Heresias e Suas Refutações, certamente fará uma boa compra e também aprenderá muito, como eu estou aprendendo com a leitura deste livro. Mas também existem outras obras que falam das heresias e que podemos disponibilizar de acordo com o andamento das aulas. Ele trata justamente do islamismo, entendendo ele como uma heresia, do monotelismo, englobando a questão do monoenergismo, e também do iconoclasmo e das outras heresias anteriores que nós vimos, né? O arianismo, o macedonismo, o monofisismo, e vai tratar também de heresias posteriores, algumas que hoje não se pode mais chamar de heresias, e vocês sabem do que eu estou falando, mas, enfim, ele é um escritor do século XVIII, então está perdoado. Enfim,
Agradeço a cada um de vocês pela presença, pela participação e pela atenção. Eu espero que as aulas estejam sendo boas e que estejam sendo minimamente compreensíveis para todos vocês e que nós possamos continuar na semana que vem com mais uma aula. Nós já estamos chegando quase na metade do nosso curso, da nossa formação, e eu espero que os conteúdos estejam sendo claros para todos. Eu continuo sempre à disposição para dúvidas e peço encarecidamente que vocês leiam sempre, antes de cada aula, algumas páginazinhas que eu indiquei do livro Pequena História da Igreja, da Zaira Cantanhede, e, se possível, possam ler uma ou outra coisa que eu coloquei como biografia complementar, né, dos textos que eu mando, e eu agora estou mandando a cada 2 semanas para que os textos tenham uma ligação com mais de um tema, e também quaisquer dúvidas me coloco à disposição e peço que também vocês procurem cada vez mais interagir no nosso grupo ou no canal do YouTube do Tiago, ou comigo diretamente, para que o nosso curso seja cada vez mais proveitoso. Sei que pela questão virtual nós acabamos sendo um pouco mais distantes, mas que nós possamos nos aproximar uns dos outros, ainda que virtualmente, para crescermos mais com as dúvidas, com os questionamentos e com os complementos que cada um de nós pode fazer nesse assunto para o crescimento da nossa fé. Recorramos à intercessão do nosso anjo da guarda, a fim de que ele nos guarde de todo o mal, da Covid-19, mas especialmente do pecado e de todos os perigos, e que a graça de Deus esteja sempre sobre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre rege-me, guarda-me, governa-me, ilumina-me. Amém. São Tomé, apóstolo, rogai por nós. Que hoje este glorioso apóstolo São Tomé ajude a termos uma experiência com Jesus, a ponto de que nós possamos sempre acreditar, ainda que nós não tenhamos visto, mas possamos, pela fé, crer que Ele é nosso Senhor e nosso Deus. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até a semana que vem, se Deus quiser.